Olá, paz e bem. Quero compartilhar com você uma reflexão tirada do texto do livro dos Juízes, capítulo 6. Vai e com essa força que tens, livra Israel da mão dos madianitas. Sou eu que te envio. Eu estarei contigo e tu derrotarás os madianitas como se fossem um só homem, disse o anjo do Senhor a Gideão. O primeiro dos juízes, esses personagens carismáticos que Deus suscitou no período do assentamento na Palestina, foi Gedeão, um campista do século XII a.C. Gedeão, em hebraico, Gidom ou Gid-oni, significa entalhador, podador ou abatedor de árvores, lutador de espadas. A história de Gedeão ocupa os capítulos 6, 7 e 8 do livro dos Juízes. Gedeão soube organizar as tribos do norte para fazer frente aos madianitas, inimigos terríveis e temíveis que invadiam precisamente Israel quando os campos estavam prontos para a colheita. A vocação de Gedeão, como narrou a primeira leitura de hoje, dia 20 de agosto, concretiza a resposta do Senhor ao grito angustioso do povo. Há pontos de contatos, ligação com a vocação de outros chefes do povo, o profeta, como Moisés, Saul e Jeremias. Tanto a Gedeão como a Moisés, quem lhes aparece é o anjo do Senhor, ainda que quem lhes fala seja o próprio Deus. E a ambos o Senhor confia uma missão libertadora. E de Gedeão se sublinha, além do mais, sua coragem e valentia. Moisés e Gedeão, diante da magnitude da chamada, apresentam como objeção sua pequenez pessoal ou a pequenez da tribo a qual pertencem. A resposta do Senhor é, em todos os casos, a promessa de uma ajuda indeficiente. Ele estará sempre com aquele a quem ele envia. Os que hão de ajudar o povo de Deus não são pessoas mais qualificadas, mas o Senhor está com eles ontem e hoje. Tudo isso quer nos sublinhar que o agente principal da missão é o próprio Deus. Ele é o protagonista. O homem é apenas um colaborador de Deus. Por isso, quem trabalha na igreja do Senhor, o padre, os coordenadores das pastorais, os agentes de pastoral, deve estar consciente de que a principal força está no próprio Senhor, no próprio Deus, não em nós. Somos apenas colaboradores de Deus. Podemos falhar, mas o Senhor jamais falha. Se trabalharmos pelo Senhor, então temos que manter nossa fé nele, que é o dono da messe. Ele é o dono da pastoral, dono da paróquia, dono da igreja, ele é o dono de tudo. E devemos contar sempre com o Senhor. Se trabalharmos para a nossa própria promoção, qualquer hora desistimos por uma mínima dificuldade que se apresentar, seja dentro da comunidade, na pastoral ou fora dela. Às vezes na nossa casa, no trabalho, numa situação que vem nos desmotivar, nos trazer a tristeza e queremos desistir, porque muitas vezes esperamos recompensas. Gedeão foi o quinto dos juízes enumerados no livro dos Juízes e é um dos mais destacados. Os inimigos que combatia eram os madianitas, uma das tribos pobres e famintas que vagavam pelo inexplorado deserto da Arábia e periodicamente invadiam as áreas férteis. Os madianitas não foram os únicos nômades a entrar no território de Canaã no tempo de Gedeão. A Bíblia se refere aos madianitas fazendo pressão no sul
até a região de Gaza. Deus chama Gideão para uma missão difícil. Vai, e com essa força que tens, livra Israel da mão dos madianitas. Gideão, na melhor linha dos chamados por Deus, Moisés, Jeremias, se desiste de aceitar este encargo e põe objeções, porque crê que não está preparado, que é difícil. Dize-me, te peço, meu Senhor, como poderei eu libertar Israel? Minha família é a mais humilde de Manassés, e eu sou o último na casa de meu pai. E escuta a mesma resposta de Deus, como aconteceu com Moisés e Jeremias. Sou eu que te envio. Eu estarei contigo, e tu derrotarás os madianitas como se fosse um só homem. Gideão dialoga com Deus de uma maneira muito viva a partir de uma atitude de sentido comum e realismo. Primeiro, ele pede contas a Deus de como pode permitir Deus que seu povo lhe aconteçam tantas desgraças, e logo pede um sinal para saber que essa voz é de Deus. Deus lhe concedeu o sinal. O anjo do Senhor estendeu a ponta da vara que tinha na mão e tocou na carne e nos pães ázimos. Levantou-se então um fogo da pedra e consumiu a carne e os pães, e o anjo do Senhor desapareceu da sua vista. Todos nós cristãos, todos os batizados, sem exceção nenhuma, temos uma certa vocação de libertadores. Não seremos juízes, no sentido técnico da palavra, nem fará falta as qualidades carismáticas de líderes, mas todos nós podemos fazer algo para que as pessoas encontrem mais sentido para suas vidas e se gozem da ajuda de Deus. Esta vocação de testemunhas de Cristo e de libertadores nos pode parecer difícil e provavelmente já temos experiências de fracassos no nosso esforço de ajudar os demais. Às vezes na pastoral, as pessoas não querem colaborar, às vezes estão desmotivadas, às vezes dentro de casa você, às vezes insiste, convida, às vezes a esposa, o esposo, os filhos para terem uma vida com Deus e parece que não tem resultado nenhum. Também a nós, como para Gideão, nos podem surgir as perguntas ou interrogações. Se o Senhor está conosco, peço-te, Senhor, que me digas por que nos aconteceu tudo isso, por que acontece tudo isso. Onde estão aquelas tuas maravilhas que nossos pais nos contaram? Mas agora o Senhor nos abandonou? Muitas vezes podemos pensar assim. E queremos um sinal para saber onde está a vontade de Deus. É a hora de recordar a palavra de Deus a Gideão e a todos os seus chamados. É hora da gente pensar e receber a palavra de Deus que diz assim para a gente: sou eu que te envio, eu estarei contigo. Estamos colaborando com Deus e não somos protagonistas, nem salvaremos o mundo com nossas forças. Temos que manter nossa experiência de que Deus está conosco, pois foi Ele quem nos chamou a fazer algo para o bem comum. E Deus parece ter preferências pelos fracos, pelos pequenos. Já disse a Virgem Maria, olhou para a humildade de sua serva e fez grandes coisas em mim. Quais são suas desculpas para não querer trabalhar na igreja do Senhor? Ou para não assumir alguma pastoral ou algum ministério na comunidade? Suas desculpas são razoáveis ou apenas uma forma de não querer assumir nada em nome do comodismo ou de outras preferências que não te trazem felicidade, que não dão sentido à tua vida? Os projetos desse mundo, por melhores que sejam, são passageiros. Você é o colaborador da fé ou apenas um consumidor da fé?
Seguimos a Jesus por amor, porque nos sentimos chamados por Ele a colaborar nesta obra tão nobre da salvação do mundo, não por vantagens econômicas, ainda que estejamos seguros de que Deus nos ganhará em generosidade. Servimos porque seguimos o Senhor. Ele é tudo na nossa vida. Ele é a nossa felicidade, a nossa paz. Espero que esta reflexão tenha ajudado você a te motivar a redescobrir o sentido do seguimento de Jesus e a recomeçar uma vida nova a partir de agora. Um forte abraço e fique na paz.